Ei, meu amor. Passou correndo, né? Ela veio aqui brincar achando que eu não ia filmar ela. Seja bem-vindo a mais um estudo 1189 e hoje nós vamos dar continuidade no capítulo 8 do livro de João, capítulo com 58 versículos. E quando eu terminei o capítulo 7, eu acho que eu não li o último versículo, que foi: então cada um foi para a sua casa. Acho que eu li só até... Eles responderam: você também é da Galileia. Verifique e descobrirá que da Galileia não surge profeta. Aí eu esqueci de ler essa partezinha. Então cada um foi para a sua casa. Acabei de almoçar. O dente tá sujo? Não. Ufa. Tá não. Ah, não. Sempre tem um feijãozinho. Hoje não. Hoje não. Eu não comi feijão. Tropeiro? Não. Não? Uau. Comi arroz e Carne? batatonese com um pouquinho de cenoura. Só de carbo. Carne. Bati minhas macros, minhas micros. Vamos lá, vamos orar, agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Pai, te agradeço pela tua felicidade que habita em nossas vidas todas as vezes que nós deixamos que o Senhor venha morar em nós. E eu te agradeço por me dar a oportunidade de viver momentos como esse, com a minha família, com pessoas que são importantes na minha vida, com esse que aqui está, esse irmão, essa irmã que estão aqui comigo. Que o Senhor possa realizar o teu milagre, que a tua obra seja completa em nós e através de nós. Nós não queremos sair desse mundo sem termos entregue tudo aquilo que o Senhor sonhou para que entregássemos. E nós queremos cumprir com o chamado, com a responsabilidade que foi nos confiada através dos talentos e de tudo que o Senhor tem ministrado aos nossos corações. Fica conosco, ministra a tua palavra em nós e através de nós, em nome de Jesus. Amém. Se você tem um ministério, se você tem vivido promessas, alegrias, agradeça. Se você ainda não está vivendo, agradeça. A gratidão, ela vai atrair esse momento para o seu hoje. E é muito, muito difícil viver uma vida da qual nós não somos gratos. Então, seja grato. Grato pelo que você tem hoje até que você tenha algo melhor. Vamos lá? Capítulo 8 de João. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. A galera foi para casa e ele foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. E ele se assentou para ensiná-lo. O mestre da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram ficar em pé diante de todos. Tirar o chiclete aqui da boca. E disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor que diz... Eles estavam usando essa pergunta como uma armadilha a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo, visto que continuavam a interrogá-lo. Ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Eu ouvi uma ministração
que fez muito sentido para mim nesse trecho da palavra, porque tudo que está escrito tem uma intenção, existe um propósito. E aqui está escrito que Jesus começou a desenhar na areia. E nessa ministração, esse processo de desenho na areia nada mais era do que, no final das contas, ele deixando claro que ele tinha consciência dos erros praticados por cada... Tem gente usando tesoura aqui, quase se cortando. Os erros praticados por cada um daqueles que estavam acusando. Olha só, os mais velhos saíram primeiro. Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Aí falou sobre a questão: quem não pecou, atire a primeira pedra. Os que a ouviram foram saindo, um de cada vez. Por que não saíram todos ao mesmo tempo? Foi um de cada vez. Começando pelos mais velhos. Então, ele deixou claro aos mais velhos, primeiro, qual era o erro que cada um deles estava cometendo. E foi muito intencional, deixando claro o pecado mesmo de cada um deles, para que eles parassem de tomar aquelas atitudes, aquela atitude que eles estavam querendo praticar, que era matar uma pessoa, que era, segundo a lei, permitido, mas por ódio, para incriminá-lo, para criar uma situação de que ele fosse pego em algum erro, aceitando ou não, e aí ele joga para eles a responsabilidade de tomarem a decisão. E gera essa situação toda, e fica muito claro. Você cortou o dedo, né? Mas do jeito que você fez, meu amor, era só pegar um biquinho e dar um cortinho. Enfiou a tesoura assim e pegou no dedo. Ai, Senhor, deixa eu continuar aqui. Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue, nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Os fariseus lhe disseram: você está testemunhando a respeito de si próprio. O seu testemunho não é válido. Respondeu Jesus: ainda que eu mesmo testemunhe em meu favor, o meu testemunho é válido, pois sei de onde vim e para onde vou. Identidade, propósito. Mas vocês não sabem de onde vim, nem para onde vou. Vocês julgam por padrões humanos. Eu não julgo ninguém. Uau! Mas que eu julgue, as minhas decisões são verdadeiras. Porque não estou sozinho. Eu estou com o Pai que me enviou. Na lei de vocês está escrito que o testemunho de 2 homens é válido. Eu testemunho acerca de mim mesmo. A minha outra testemunha é o Pai que me enviou. Ele pega a lei de vocês, fala isso. Então, eu tenho testemunho do meu Pai e eu testemunho por mim mesmo. Tem 2 aqui concordando. Então lhe perguntaram: onde está o seu Pai? Respondeu Jesus: vocês não conhecem nem a mim, nem a meu Pai. Se me conhecessem, também conheceriam a meu Pai. Ele proferiu essas palavras enquanto ensinava no templo, perto do lugar onde se colocavam as ofertas. No entanto, ninguém o prendeu, porque a sua hora ainda não havia chegado. Mais uma vez, Jesus lhes disse: eu vou embora e vocês procurarão por mim, e morrerão em seus pecados. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Isso levou os judeus a perguntarem: será que ele irá matar-se? Será por isso que ele diz: para onde vou, vocês não podem ir? Mas ele continuou: vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo. Eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados. Se vocês não crerem que eu sou, de fato, morrerão em seus pecados. Eu fico... Dá para pensar, né? Dá para refletir. Imagina uma pessoa falando com tanta certeza e falando dessa forma: eu não sou desse mundo, eu sou de outro mundo. Vocês são aqui de baixo, eu sou lá de cima. Devia dar muita interrogação na cabeça deles.
mas foi a forma que Jesus encontrou de se apresentar. Mas ele continuou, tal, quem é você? Perguntaram eles. Exatamente o que tenho dito o tempo todo, respondeu Jesus. Tenho muitas coisas para dizer e julgar a respeito de vocês, pois aquele que me enviou merece confiança, e digo ao mundo aquilo que dele ouvi. Eles não entenderam que lhes estava falando a respeito do Pai. Então Jesus disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Tendo dito estas coisas, muitos creram nele. A palavra que Jesus proferia é uma palavra que nós podemos carregar. Nós escolhemos carregar essa palavra quando pegamos tudo o que foi ensinado e colocamos em prática. E da mesma forma o contrário. Tudo que nós ainda estamos errando e pecando é por não conhecê-lo. E é a mesma coisa que acontecia naquela época e ainda continua acontecendo. A diferença é que não tinha uma história completa, uma Bíblia completa com o Antigo e o Novo Testamento. Eles estavam sendo surpreendidos com essas palavras. É muito legal pensar como era na época de Jesus, ouvir da boca dele. Mas pense, na nossa época, nós temos o Espírito Santo e tantos sendo usados por Deus, e ainda assim continuamos negligenciando a presença do Senhor. Eu fui orientado pelo Senhor numa palavra que eu vou compartilhar dia 1º, numa reunião da juventude da nossa igreja, 1º de julho. Hoje é dia 18 de junho. E fala sobre justamente essa questão, a negligência. Negligenciar aquilo que foi nos confiado, negligenciar a profecia que foi nos dada, negligenciar a ordem que foi nos direcionada. Nós temos negligenciado a palavra de Deus em todos os aspectos de compreensão, de assimilar, de guardar e de colocar em prática. A gente não compreende, a gente não assimila, a gente não guarda, a gente não pratica. Que você possa mudar esse ciclo vicioso. Eu mudei. Eu já não quero mais viver apenas porque me disseram. Eu quero ir atrás. Eu quero ouvir da boca de Deus. Eu quero ter um relacionamento íntimo com Ele. Eu quero ouvir, compreender, assimilar essa compreensão, guardar no meu coração, na minha mente e colocar em prática. Eu quero isso. Que você também queira. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles lhe responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão. Contudo, estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu lhes estou dizendo o que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do pai de vocês. Abraão é o nosso pai, responderam eles. Disse Jesus: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Protestaram eles: nós não somos filhos ilegítimos, o único pai que temos é Deus. Disse-lhes Jesus:
Se Deus fosse o Pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que a minha linguagem não é clara para vocês? Por que são incapazes de ouvir o que eu digo? Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque lhes digo a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Aqui, Jesus relata por diversas vezes ao longo desses versículos linguagem. Se você não compreender a essência da linguagem de Deus, você não se conecta, não se une. Não existe unidade. Sem unidade é impossível saber o que Deus quer de você e para você. É uma tarefa simples, porém não é fácil, porque Deus, ele não é uma receita. Buscar a Deus não é seguir uma receita. Buscar a Deus é gerar um ambiente de unidade com a presença dele, através do negar-se a si mesmo. E cada um tem um processo de negar-se a si mesmo. Cada um tem que matar uma determinada coisa. Então, se você tem que matar um vício, um mau hábito, se você tem que abandonar uma velha prática, se você tem que arrancar de você o orgulho, a vaidade, a ambição, então existe algo específico para você, para que você se conecte. Você só vai conseguir seguir a Ele se você negar-se a si mesmo. E aí, negando-se a si mesmo, aí você toma a tua cruz, que é a tua responsabilidade aqui na terra, confiada de Deus para você. E aí sim, nesse processo, você se conecta ao Senhor. E aí consegue compreender a linguagem que Ele tem para você. E aí você se torna um com o Pai. Em tudo aquilo que Ele sonhou para a sua vida, para o seu ministério, para a sua família e para sua passagem aqui na Terra. Estamos de passagem. Nossa pátria não é terreno. Vocês, como diz Jesus, vocês são daqui. Eu sou lá de cima. Então, é um tempo que a gente vai passar aqui. 70 anos, 80, 90, 100, 110, 120, acabou. Vai passar. E o que você está fazendo nesse tempo? Os judeus lhe responderam: não estamos certos em dizer que você é samaritano e está endemoniado? Disse Jesus: não estou endemoniado, ao contrário, honro o meu Pai e vocês me desonram. Não estou buscando glória para mim mesmo, mas há quem a busque e julgue. Asseguro-lhes que se alguém obedecer à minha palavra, jamais verá a morte. Diante disso, os judeus exclamaram: agora sabemos que você está endemoniado. Abraão morreu, bem como os profetas. Mas você diz que se alguém obedecer à sua palavra, nunca experimentará a morte? Você é maior do que o nosso pai Abraão. Ele morreu, bem como os profetas. Quem você pensa que é? Respondeu Jesus: se glorifico a mim mesmo, a minha glória nada significa. Meu Pai, que vocês dizem ser o seu Deus, é quem me glorifica. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço. Se eu dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vocês. Mas eu de fato o conheço e obedeço a sua palavra. Abraão, pai de vocês, regozijou-se, porque veria o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Disseram-lhe os judeus: você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Respondeu Jesus: eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Então eles apanharam pedras para apedrejá-lo. Mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. E encerramos o capítulo 8.
Jesus criava esse clima, esse ambiente, um ambiente de impacto, um ambiente de confronto. Ele nunca fugiu de um confronto. Ele, no caso ali, se escondeu porque não era chegada a hora, saiu do templo, porque o povo, quando endoidava o cabeção, criava essa situação louca aí. E aí, quando eles partiam para a agressividade, Jesus saía do meio deles. Mas ele sempre deixou claro aquilo que o pai dele o havia incumbido de dizer, de se responsabilizar, de ensinar, de confrontar. Ele sempre deixou claro. Que eu e você possamos deixar claro aquilo que foi nos confiado e que, ainda que as pessoas se juntem para nos fazer mal, ainda que queiram o nosso mal, se nós estivermos unidos em Deus, isso é suficiente para mim e para você. Que Deus te abençoe, você e sua família, e que você seja inspirado pelo Espírito Santo para compartilhar aquilo que o Senhor tem colocado e aquecido dentro do seu coração, que você incendeie. Eu ouvi uma frase de Wesley, um pregador Wesley alguma coisa, muito famoso, e ele falava: eu me incendeio e as pessoas vêm para me ver pegar fogo. E o resumo é: ser incendiado pela presença de Deus é algo único, é precioso. Que você viva momentos como esse, de ser incendiado pela presença do Senhor em todos os momentos da sua vida. Seja onde você estiver, deixa o Espírito Santo queimar dentro de você. Em nome de Jesus. Amém.